Boa tarde, graça e paz. Nós vamos dar início ao estudo de hoje, sábado, dia 30 de setembro de 2023, lendo o texto bíblico de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 1 a 13. Então, o texto diz assim, 1 Tessalonicenses 3, de 1 a 13. O texto diz assim, pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, continuar e confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pois vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora nós agora nós vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Então, pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus, orando noite e dia, com o máximo empenho, para nos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ora, o nosso Deus, o mesmo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eles dirigem-nos o caminho de volta a vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Amém. Senhor, nós te agradecemos por tua bondade manifesta diariamente na nossa vida. Nós louvamos o teu nome porque somos alvo do teu grande amor. Agradecemos-te
e te adoramos como único Deus, Deus soberano, santo, verdadeiro, Deus eterno, Criador, sustentador de todas as coisas, perfeito em todos os teus atributos. Nós louvamos e bendizemos o teu nome. Não há Deus semelhante a ti, e nós nos alegramos em servir ao Senhor, ainda que nesta ocasião, neste tempo, nesta dispensação, nesta era, isto implique em sofrimento para nós, mas nós te agradecemos pela viva e infinita esperança que existe em Cristo Jesus de vivermos eternamente na tua glória. Nós agradecemos esse privilégio e oramos pedindo a tua direção para o estudo desta tarde. Abençoa-nos em nome de Jesus, ajudando-nos a compreender a tua palavra e a aplicar na nossa vida para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, nós estamos diante de uma carta especial para uma igreja especial também, né? Nós já falamos sobre isso, que Paulo amava muito essa igreja de Tessalônica, onde ele tinha sofrido para pregar ali o evangelho, sofreu perseguições e ele então está ali pregando o evangelho para aqueles irmãos de Tessalônica por um período aí de, no máximo, alguns meses. Na sinagoga dos judeus, ele pregou por cerca de 3 semanas, 3 sábados seguidos, e certamente ele ficou na cidade mais algumas semanas, e diante da perseguição, ele teve que sair dali e ir para Bereia, e dali de Bereia também perseguido pelos próprios tessalonicenses, que foram persegui-lo em Bereia. E ele então saiu dali e foi para Atenas, levado pelos irmãos de Bereia, que o protegeram de todo mal. Esse Paulo, então, está escrevendo, e de Atenas ele foi para Corinto. Ele não conseguiu voltar a Tessalônica. Ele atribui a Satanás o impedimento de voltar a Tessalônica. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu, mas certamente, sem dúvida, houve muitas perseguições e ele então teve que ir para a cidade de Corinto. E ali em Corinto ele estava pregando o evangelho e ansioso por ver os irmãos, por saber o que tinha acontecido, né? Uma cidade onde ele ficou tão pouco tempo. Será que os irmãos permaneceram na fé? Será que eles fraquejaram? O que será que aconteceu ali? E ele, então, muito agoniado, né, por essa situação, ele decidiu mandar Timóteo para lá e ficar sozinho em Atenas. E ali Timóteo, então, ficou algum tempo ensinando a igreja o caminho certinho, né? Algumas dúvidas que a igreja tinha, mas ele percebeu e ficou feliz de ter encontrado uma igreja firme, apesar das perseguições, uma igreja firmada na palavra que tinha recebido do apóstolo Paulo. E isso, então, alegra o coração do apóstolo. Se há um assunto, se há um tema
que predomina nesta carta, se há um assunto predominante na carta de 1 aos Tessalonicenses, como vimos na semana passada, este assunto é o cuidado pastoral. Que coisa impressionante! Como Paulo é exemplo para os pastores de hoje, né? Pregando, ensinando, ministrando, orando intensamente, intercedendo continuamente pelo, pelos seus discípulos, pelos seus discípulos, pelos seus irmãos que estavam ali em perseguição. Então, o apóstolo Paulo está pregando ali o evangelho e muito alegre, porque mesmo em Corinto, ele tem estas boas notícias a respeito dos irmãos de Tessalônica. E esse cuidado pastoral de Paulo é evidente aqui nesta carta, com o rebanho que o Senhor lhe confiou. E não somente com os crentes de Tessalônica, mas outros crentes de outras cidades. E ele, então, ele está ali com um cuidado muito grande com o rebanho que o Senhor lhe confiou e que lhe custou muito sofrimento. Custou a ele, Paulo, muito sofrimento e provações, e pelo qual todas as igrejas, pelo rebanho, né, de Paulo, não só de Tessalônica, mas de todas as igrejas, ele orava noite e dia, incessantemente. A exemplo do apóstolo João, que escreveu aos crentes que nada lhe dava mais prazer do que ver os seus filhinhos, né? O apóstolo João é carinhoso, é amoroso com os crentes que ele cuidava. Ele diz que nada lhe daria mais alegria, lhe dava mais alegria de que ver que os seus filhinhos, os crentes com quem ele lidava, andavam na verdade. Paulo também tem essa mesma preocupação. Paulo demonstra efusivamente sua alegria pela firmeza de fé, pela perseverança na verdade e pela anelante expectativa da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Olha que características interessantes da fé dos Tessalonicenses. Primeiro, eles têm uma firmeza de fé. A fé deles está firmada em Jesus, independente das circunstâncias. Que bom exemplo para nós, irmãos, né? Que às vezes, por qualquer motivo, coisas simples, coisas às vezes corriqueiras, um probleminha aqui, outro ali, uma discussão aqui, outra ali, um mal-estar um mal entendimento entre um e outro, né? A gente oscila na fé. Paulo está alegre por causa da firmeza de fé dos Tessalonicenses, pela perseverança na verdade. Numa cidade cheia de idolatria, cheia de problemas morais e corrupção, cheia de templos, de ídolos, eles estavam firmes na fé e perseverando na verdade, permanecendo na palavra e pela anelante expectativa. Olha só que coisa importante. A expectativa já é um anelo, um desejo, mas eles tinham uma expectativa anelante, um desejo muito grande, um desejo que era mais do que uma expectativa, era uma
esperança, uma esperança que era certeza, uma esperança, convicção plena da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Não era uma mera possibilidade, mas uma absoluta realidade. Não era uma mera possibilidade no sentido de que pode ser que Jesus venha um dia, mas era uma realidade. Eles criam e defendiam como verdade absoluta a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse é o resultado do Evangelho na cidade de Tessalônica. Ele saiu, o apóstolo Paulo saiu às pressas de Bereia, como nós já falamos, porque os judeus de Tessalônica souberam que ele, expulso da cidade de Tessalônica, começou a pregar aos bereanos, os quais perceberam a realidade da mensagem e receberam com alegria até esta mensagem, conferindo na palavra de Deus, né? conferindo após conferindo a mensagem do apóstolo, após receberem a mensagem, conferindo com a palavra de Deus, com o Velho Testamento que eles tinham, e com a lei de Moisés e com os profetas do Velho Testamento. Então, os irmãos de Bereia, temendo o tumulto produzido pelos judeus de Tessalônica, que foram lá perseguir a Paulo e a seus colaboradores, eles ameaçando até matar Paulo, os irmãos de Bereia, então, tiraram Paulo para Atenas, como eu já expliquei. Paulo, então, começou a pregar em Atenas, mas seu coração estava em Tessalônica. O amor dele pela igreja de Tessalônica e a sua preocupação com a igreja de Tessalônica, que era tão nova e tão recentemente estabelecida, ele tinha deixado essa igreja ali ao fugir dos judeus para Bereia. Então, ele deixou os ministros Timóteo para confirmar a palavra aos irmãos. Mas, como ele mesmo afirma, o apóstolo Paulo afirma, quando Timóteo e talvez Silas junto chegaram a Atenas, Paulo estava preocupado e saudoso dos seus filhos espirituais. Paulo tinha os tessalonicenses como verdadeiros filhos espirituais. Então, ele manifesta ali a sua preocupação a esses irmãos e manda Timóteo de volta a Tessalônica para beneficiar os irmãos. Olha só a preocupação de Paulo. Ele quer que Timóteo, que está treinado pelo apóstolo Paulo, preparado pelo próprio apóstolo Paulo, né? Que seminário que Timóteo experimentou, né? Que seminário que ele frequentou, entre aspas, né? Seguir o apóstolo Paulo diariamente, conviver com ele diariamente, pregar o evangelho com ele diariamente. Ele aprendeu e praticou tudo aquilo que Paulo sabia. Então, é o maior seminário que algum ministro do Evangelho pode ter, porque Paulo recebeu revelação direta de Deus. Né? Então,
Imagine, então, que coisa boa. Então, para benefício da fé dos Tessalonicenses, Paulo mandou Timóteo de volta a Tessalônica para consolar aqueles irmãos e exortá-los a permanecer na fé. Por quê? Porque eles estavam entristecidos também por causa das perseguições sobre o apóstolo. Eles estavam preocupados com o apóstolo e entristecidos porque ele estava sendo perseguido. E Paulo então fala a Timóteo para voltar lá, confirmar, exortar e consolar os irmãos na fé, para que as tribulações sofridas pelo apóstolo não causassem nenhum tipo de angústia ou inquietação nos Tessalonicenses. Então, Paulo manda falar com eles: olha, não se inquietem por minha causa, não se atemorizem, não mudem de perspectiva por minha causa. Eu avisei vocês que é, haveria perseguições e vocês não devem ficar entristecidos, porque eu estou preparado para enfrentar as perseguições. E nós também devemos estar preparados para isso, né? É uma situação em que nós não temos perseguições físicas ainda, hoje, no nosso país, mas nós sempre existe a possibilidade. E há irmãos nossos que estão não só sofrendo perseguições, como sendo executados sumariamente por causa de serem cristãos em países muçulmanos, em países comunistas, nas ditaduras da África. Então, nós temos neste mundo situações assim hoje, né, que nós podemos ter no Brasil também. Nós oramos pedindo a Deus que não, mas pode acontecer de termos no Brasil situações semelhantes. Então, nós devemos entender isso, né? Que no mundo nós teremos aflições, e essas aflições fazem parte da vida do cristão. Fazem parte, por quê? Porque o sofrimento causa algum benefício para nós? Não. O sofrimento não tem poder de transformar a nossa vida, não nos causa benefício, no sentido de que não é o sofrimento que tem poder de limpar pecados, né? Não, ele não tem atividade de levar as pessoas a serem salvas pelo sofrimento. O sofrimento é uma contingência externa, pela condição de sermos crentes em Cristo e de estarmos em oposição a Satanás, em oposição ao mundo, em oposição ao pecado. Isso, então, produz, né, pode produzir sofrimento verdadeiro que o próprio Satanás determina. Então, nós entendemos que o sofrimento faz parte da vida cristã neste mundo, porque o sistema cristão é um sistema divino, e o sistema do mundo é um sistema diabólico. E nós, então, encontramos essas duas situações em oposição. De modo que Paulo, então, avisa os Tessalonicenses que eles não se incomodassem, porque eles já sabiam e eles estavam experimentando na própria carne, na própria pele, eles estavam experimentando esta situação de sofrimento. E eles
deveriam também passar pelo sofrimento com alegria, porque eles estavam sendo julgados dignos de sofrer por Jesus Cristo. É uma honra poder sofrer pelo Senhor Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Paulo tem uma consciência muito grande das tribulações e tem uma consciência interessante, uma consciência cristã interessante em relação às tribulações. Primeiro, ele diz para os Tessalonicenses: vocês sabem, eu já ensinei vocês, que nós estamos designados a passar por tribulações. O que significa isso? Que havia desígnio de Deus. Então, passar por tribulações ali naquela circunstância era designado por Deus, no sentido de que Deus determinava, Deus estabelecia, era um modo como Deus determinou para que houvesse um bom testemunho dos Tessalonicenses. E isso, então, significava que os cristãos de Tessalônica, por causa do Evangelho, estariam sofrendo tribulações, e isso era uma evidência, uma confirmação do Evangelho em suas vidas, né? A vida cristã, em oposição ao mundo, produz tribulações, nós acabamos de falar sobre isso, né? Jesus disse isso aos discípulos: no mundo tereis aflições. Quando Deus separou Paulo para o Evangelho, foi interessante, porque foi dito a Paulo que importava, era necessário que ele padecesse pelo Evangelho. O povo não está no sofrimento, mas a obediência ao Senhor, que é a essência do Evangelho, traz tribulações. Nós podemos não estar sofrendo agora, mas a essência do Evangelho é a obediência. E a obediência traz consequências, traz tribulações. O cuidado de Paulo em relação às tribulações mostra a sua consciência das tribulações. Qual é o cuidado que ele tem? Primeiro, ele tem um cuidado de não estar preocupado consigo mesmo. A preocupação de Paulo, o cuidado que ele tem, não é consigo mesmo. Seu cuidado é com os crentes tessalonicenses e com outros crentes também. Mas nesta carta aqui, com os tessalonicenses. É uma preocupação amorosa. Nós já vimos isso, né? É uma preocupação amorosa. É uma preocupação que demonstra grande amor. Eles receberam o Evangelho juntamente com uma oposição muito grande e uma perseguição intensa de judeus de Tessalônica e de gentios, né? Os próprios compatriotas dos tessalonicenses, que não criam em Jesus, eles estavam perseguindo os tessalonicenses que criam. Como eles estão sofrendo? Paulo tem essa pergunta. Como eles estão sofrendo? Né? Qual tem sido a reação deles? Era a pergunta de Paulo em relação aos tessalonicenses. Então, ele tinha um cuidado muito grande e ele está preocupado não consigo, mas com os tessalonicenses. Ele queria visitar pessoalmente os irmãos. Ele queria passar algum tempo com os irmãos para fortalecer a fé deles, mas não foi possível. Então, Paulo lhes envia Timóteo
fiel ministro do Senhor, como eu já mencionei, e seu filho na fé, para tomar conhecimento do estado da fé daqueles irmãos lá de Tessalônica. A convicção de Paulo em relação à origem da provação também é algo interessante. Ele sabe que está sendo travada, está em curso, é uma coisa que está sendo desenvolvida no momento, uma guerra espiritual. Ela se passa predominantemente na mente dos crentes. Nós estamos em guerra, irmãos. Nós hoje, 2023, estamos em guerra. E talvez numa situação mais complicada do que os tessalonicenses. Porque o mundo oferece hoje mais situações de provação e de tentação do que o mundo antigo. Mas nós estamos nessa situação de, como os tessalonicenses, né? Ele sabe que Paulo sabe que talvez os tessalonicenses não tenham esta consciência, mas Paulo sabe que há uma guerra espiritual travada na nossa mente, pelo domínio da nossa mente, da mente dos cristãos. E segundo, ele está preocupado também com a eficiência do trabalho realizado, do trabalho que ele realizou, né, na pregação que ele fez ali em Tessalônica. Ele não quer que, cedendo à tentação de desistir ante a perseguição, o, o seu trabalho, que inclui seu ministério de pregação e sua dedicação, seu investimento na vida espiritual daqueles irmãos, e também o investimento financeiro e a intercessão de outros crentes, tenha sido em vão. Ele é cuidadoso e ele quer preservar e conservar os resultados. Outra característica pastoral importante de Paulo. Paulo está preocupado não só em pregar o evangelho, mas em preservar os crentes, em conservar os resultados do evangelho. E isso é algo muito importante para que o evangelho tenha sucesso. Muitas vezes a pregação é interessante, é boa, é uma pregação que leva as pessoas a crer em Jesus, pelo menos naquele momento, mas falta, às vezes, o trabalho de preservação, de conservação de resultados, de investimento em discipulado. E aí as pessoas não crescem, não se desenvolvem e, às vezes, até se desviam. Paulo está manifestando a sua disposição de ensinar aqueles tessalonicenses para que eles não cedam à tentação de desistir, pelo contrário, que eles persistam ante a perseguição em sua firmeza na pessoa de Jesus. Terceiro, ele conhece o tentador. Terceiro de tudo aqui, dessa situação de convicção de Paulo em relação à origem da provação, é que ele conhece o tentador. Ele sabe quem é Satanás. E ele conhece as suas armas. Ele conhece as armas satânicas. Conhece a sua astúcia. Conhece a sua malignidade, que é a capacidade de
fazer as coisas más, de fazer as coisas erradas, de produzir o mal na vida das pessoas. Ele é maligno, ele é ladrão, ele é assassino, ele é destruidor, que se transforma até em anjo de luz, segundo o próprio apóstolo. Então, o apóstolo não se engana com o tentador, porque muitas vezes ele aparecia nas igrejas na figura dos falsos profetas, aparentemente pregando a palavra, mas negando a pregação com as próprias atitudes e com ensinos tortos, ensinos que não eram bíblicos, né? Que não eram orientados pelo Espírito Santo. E ele conhece, então, os ministros de Satanás, que são aqueles ministros que são falsos profetas, falsos mestres que visitavam as igrejas. Paulo, então, está preocupado com a igreja de Tessalônica e ele procura fazer Timóteo retornar, e Timóteo retorna a Tessalônica, passa lá um tempo, e depois ele volta a se encontrar com o apóstolo Paulo, que estava extremamente ansioso pelas notícias dos tessalonicenses. Então, quando Timóteo retorna de Tessalônica, ele traz boas notícias da igreja de Tessalônica. E Paulo, então, primeiro se alegra com o relato de Timóteo. Ele fica feliz, porque Timóteo traz boas notícias da fé dos tessalonicenses. Traz boas notícias do amor deles por Paulo, da preocupação que eles tinham com o apóstolo. Traz boas notícias das boas lembranças que eles tinham do apóstolo, né? Saudades. Traz boas notícias do desejo deles de encontrar-se pessoalmente com o apóstolo e vê-lo com os próprios olhos. Então, isso é uma manifestação do amor dos tessalonicenses pelo apóstolo Paulo. Também, Paulo dizia que eu tenho, na carta, né, eu tenho o mesmo desejo, estou plenamente consolado a respeito da efetividade da fé de vocês. Vocês creram com uma fé que é efetiva, uma fé que realiza coisas na vida de vocês, uma fé operante. É isso que vocês têm, uma fé operante. Valeu a pena, glória a Deus, diz Paulo. Valeu a pena tanto sofrimento, tantas privações, tantas tribulações, valeu a pena. Glória a Deus. Não foi em vão que eu fiz este trabalho aí em Tessalônica, juntamente com Paulo, com Timóteo e Silas. E fico feliz. Agora eu posso viver com maior alegria e maior confiança no Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo está operando pela palavra que eu preguei aí no meio de vocês. E ele tributa a Deus as ações de graças por todos os tessalonicenses, pela alegria que ele tinha por causa das boas notícias a respeito do crescimento de sua fé e pela expectativa do coração que ele tinha, né, com relação a encontrá-los pessoalmente. A oração de Paulo é interessante. Por isso, ele orava pela, pelo seu encontro
a possibilidade de encontrar vivamente, pessoalmente, os Tessalonicenses. A oração de Paulo, então, é interessante. Por isso também ele diz: oramos noite e dia. Oração intensa. Ele mesmo ensina os Tessalonicenses, nesta carta, a orar sem cessar. Isso significa que orar noite e dia, né? E oramos noite e dia por vocês, né? E com o máximo de empenho, é uma oração sistemática, uma oração contínua. Não é um mero balbuciar de palavras, mas é uma oração intensa, com lógica, com raciocínio, esperando consequências da oração. A oração verdadeira espera consequências, espera resultados da oração. E ele, então, pede a Deus na oração, ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e do próprio Jesus, que eles, o Pai e o Filho, nos dirijam o caminho até vocês. Nós queremos muito ver vocês pessoalmente. Segundo, ele ora também pelo crescimento dos crentes em amor, uns para com os outros e para com todos. Ele quer a unidade de todos os crentes em Cristo, da igreja. Ele quer intercessão, comunhão, misericórdia. Ele quer que os crentes entendam essas características da igreja do Senhor Jesus Cristo. E ele também deseja que os crentes tenham um coração confirmado em santidade. Por quê? Para fazer a diferença entre aquilo que eles são agora daquilo que eles eram antes de conhecer o Evangelho. Para fazer a diferença entre a igreja e o mundo, para demonstrar que agora eles são sal da terra e luz do mundo, né? Intercessão, comunhão e misericórdia. Que eles tenham um coração confirmado em santidade, isentos de uma de culpa, né? Que eles sejam inculpáveis na presença de Deus na segunda vinda, que Paulo imaginava que era próxima, na segunda vinda de Jesus Cristo com seus santos, que eles fossem inculpáveis, quer dizer, eles não tivessem uma prática de vida que ainda tivesse culpa de pecado, mas que eles fossem inculpáveis, tendo um coração confirmado em santidade, ou seja, consciência de que eles estavam separados para Deus, consciência de que eles estavam separados do pecado, que eles estavam separados do mundo, que eles estavam completamente livres do domínio de Satanás. Muito bem, este é o capítulo 3 da carta de Paulo, da primeira, né, aos Tessalonicenses. Quais as conclusões que nós podemos tirar desse capítulo? Primeiro, cuidado pastoral. Paulo tem um cuidado pastoral e nós também devemos ter, né? Os homens, principalmente, devem ter o seu cuidado pastoral com suas famílias. Em primeiro lugar, um homem deve ser o líder da sua casa e se preocupar pastoralmente com a sua família. É um homem que tem o dever de pastorear a sua casa, né? Um marido deve ter o dever de pastorear sua casa. Quando o homem não é um cristão, então a mulher deve ser pastoreada pelo seu próprio pastor, por algum líder espiritual, mas ela deve também ser um instrumento de Deus na edificação da sua casa.
Então, o apóstolo ensinou isso à igreja de Tessalônica, cuidado pastoral de Paulo, né, com a igreja de Tessalônica. Ele agia como um pai que cuida dos seus filhos. Como nós devemos entender a afirmativa de Paulo em relação a passarmos por tribulações? Paulo diz que nós estamos designados. É aquilo que nós falamos no decorrer do estudo. Nós vivemos no mundo em oposição ao Evangelho, e a oposição a tudo aquilo que nós cremos, em oposição a tudo aquilo que nós vivemos. Portanto, nós teremos oposições, sim. Ainda temos muito pouca oposição no Brasil, mas pode acontecer da situação vir a se agravar. E nós precisamos ter certeza absoluta de que há uma guerra espiritual que está sendo travada pelo domínio da nossa mente. Mas nós temos a mente de Cristo, que precisa ser desenvolvida, que precisa crescer e ser cheia do Espírito Santo. Terceiro, um dos objetivos do apóstolo Paulo é estar com os tessalonicenses, encontrá-los. Para quê? Para reparar as deficiências da fé dos tessalonicenses. Ou seja, Paulo sabe que depois que ele saiu de lá, algumas coisas aconteceram e alguns ensinos diferentes começaram a proliferar. Ele quer, então, voltar lá também para corrigir essas deficiências da fé dos tessalonicenses. Timóteo detectou alguma falha e ele apresentou isso ao apóstolo Paulo. E essa é mais uma preocupação pastoral de Paulo, né? Preocupado em ensinar a verdade aos irmãos. Que bom se os pastores todos tivessem essa mesma preocupação. Quarto, Paulo identificou Satanás como tentador, como aquele que tenta, que assola os crentes, né? Como que se dá essa tentação? Né? Pode ser por meio de provações, mas, na verdade, as provações vêm de Deus. Por quê? Porque Deus não tenta ninguém. Ele não pode ser tentado pelo mal e não tenta ninguém. Deus não é tentador, no sentido de que nos estimulando ao pecado. Deus prova. A provação é algo que vem para fortalecer a nossa fé, para nos disciplinar na presença de Deus. E vem com a força de Deus para passarmos pela provação. Ou seja, quando Deus manda, permite uma provação, o objetivo dele é que nós cresçamos espiritualmente, sejamos disciplinados. Ele está agindo em nós com poder para que nós sejamos santificados. E isso significa que ele mesmo dá o escape, conforme ele ensina na carta aos Coríntios, né? Então, Deus dá o poder para passarmos pela provação. Mas na tentação é o contrário, né? Satanás pode nos tentar e pode nos levar ao pecado. E elimina toda resistência eventual que nós tenhamos para desestimular-nos da fé. Então, ele tem esta característica, né? Ninguém nos prova, mas a, a tentação tem origens. A primeira origem é uma situação em que
Satanás nos, nos tenta, ele estimula a nossa sensualidade, a nossa concupiscência. Segundo é que nós podemos ser tentados pela nossa própria concupiscência, pelos nossos próprios desejos, sem que Satanás tenha nada com isso, né? E então há situações em que Deus usa as próprias provações para tentar e permitir, por exemplo, no caso de Jó, que Satanás se utilizasse de recursos eh, diabólicos para levar Jó ao desespero. Então, nós sabemos que nós podemos confiar que Deus está no controle de todas as circunstâncias e ninguém será provado acima do que pode suportar. Antes, com a provação, virá também o escape para que nós possamos ser capazes, aptos a sair vitoriosos nas provações. E as tentações devem ser resistidas, né? O apóstolo Tiago fala, né, de que nós devemos resistir ao diabo e fugir das tentações. Então, ao diabo nós resistimos, das tentações nós fugimos, para que elas não corrompam o nosso coração. E, finalmente, a prontidão de Timóteo de cumprir determinações do apóstolo Paulo nos ensina como ser obedientes a Deus e àqueles que Deus colocou como liderança sobre nós. Timóteo não vacilou em nenhum momento. Ele era pronto, tinha prontidão para obedecer imediatamente o apóstolo Paulo. Também nós devemos ser assim para obedecer aos mandamentos da palavra do Senhor, que vieram por meio de Paulo, de João, de Pedro, de Tiago, de Judas. Então, nós precisamos desta prática de obediência imediata à palavra do Senhor. Que nós devemos ser capazes de obedecer a Deus imediatamente, porque a obediência nos preserva. Satanás pode nos provar por meio de tribulações e provas externas, e pode nos tentar também, estimulando nossa concupiscência, e pode nos provar por concupiscências internas do nosso coração. A preservação para isso aqui é a obediência à palavra, aquilo que Timóteo fez em relação ao apóstolo Paulo. Obediência imediata à palavra. Não dar lugar ao diabo, né? Então, não procrastinar, não deixar para depois, mas obedecer imediatamente. Que a palavra do Senhor nos ajude a levar uma vida que glorifique o nome de Deus. Deus abençoe a todos. Nós vamos dar sequência a à nossa live. Nós vamos sair agora da nossa live. É, vamos
Estamos tendo problema aqui para gravar, para desligar a gravação. Só um minutinho.